e olhar somente para o alto, de onde vem o nosso socorro nesta noite. Aleluia, glória a Deus, amém. Convida a igreja a se colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos ao Senhor, e agora vem a melhor parte, que é a palavra, que nos liberta, que nos transforma e que vai nos salvar, amém? Feche seus olhos, fala para o Senhor nesta noite o que tem afligido a tua alma, o que tem deixado você perder o sono. Qual é a preocupação que tem preocupado o teu coração, os teus pensamentos nesta noite? Você que está nos ouvindo também, fala para o Senhor o que tem deixado o teu coração aflito nesta noite. Qual que é a preocupação do teu coração nesta noite? Porque a palavra do Senhor diz: onde tem dois ou mais, Ele se faz presente. E Ele já está neste lugar. E nesta noite Ele quer transformar a sua vida. Nesta noite Ele quer tirar toda essa ansiedade, toda essa angústia, toda essa preocupação nesta noite, e falar: ei filho, ei filha, sou eu que estou trabalhando, sou eu que vou fazer, sou eu que já estou fazendo ao teu favor nesta noite. Ele só quer que eu e você confiamos nele, que eu e você tenhamos fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então tenha fé nesta noite, fé que a porta vai se abrir, que a cura vai chegar, que a libertação já está sendo trabalhada na sua vida, porque Ele é Deus, soberano Deus e eterno Pai. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, eis aqui cada coração diante da Tua presença. Eis aqui os anseios da Tua amada igreja diante do Teu altar nesta noite. Papai querido, Tu conheces a preocupação, Tu conheces o pensamento, Tu conheces o deitar, Tu conheces o levantar de cada um aqui nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha falar aos nossos corações, porque a Tua palavra não volta vazia. Papai querido, nós apresentamos o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença, que a Tua glória, que o Teu Espírito Santo seja manifesta através da vida dele. Tira todo o cansaço, tira todo o enfado, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que a Tua presença seja notória neste lugar, porque a Tua palavra nos diz: aonde o Senhor está, acontece milagres e maravilhas. E nesta noite, pelos olhos da fé, nós já podemos contemplar vidas sendo curadas, vidas sendo libertas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, fala com a Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para nos alimentarmos da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em João 2, capítulo 2, versículo 13, do 13 ao 25. João 2, 13, 25. Amém? Show, irmão. João 2. João 2, 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E, tendo feito
um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façai da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal os mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala do cuidado do Senhor Jesus com a casa de oração. Jesus Cristo não pensou 2 vezes para defender a palavra de Deus. O que nós temos feito para que essa palavra seja semeada verdadeiramente? Nós temos pregado de verdade essa palavra? As pessoas têm sido convertidas pela palavra de Deus? Porque o Senhor fala que nós temos que pregar aquilo que está escrito: doa quem doer. Porque a palavra de Deus fala: venha como você está, mas ela fala também: não fique do jeito que você está. Porque a palavra serve para mudar o nosso coração, o nosso comportamento. Jesus, quando viu aquele povo fazendo do templo comércio, ele se ira, ele se exalta e ele defende o templo, porque Jesus era o templo. Ele não mede esforços. A partir desse momento, os judeus começam a perseguir, porque a palavra fala também que se nós pregarmos verdadeiramente essa palavra, as pessoas vão tacar pedra em nós, porque o mundo nunca vai absorver o que a palavra tem para transformar. Por isso que as pessoas têm que vir, têm que buscar. Há uma transformação, igual está em João 3, a pessoa tem que querer, tem que ter força de vontade, tem que fazer o sacrifício. Existe toda uma regra, existem leis que foram dadas a esse povo. Jesus Cristo aqui representava tudo isso: o pão da vida, a água da vida, a palavra de Deus. O verbo se fez carne e está no meio de nós. Através de todo esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo para nós, somos hoje privilegiados de receber esse evangelho e ter a salvação apenas crendo que Jesus é nosso único, suficiente Salvador. Mas existe uma caminhada. Tiago fala que sem fé, fé sem obra é fé morta. A obra é isso que nós estamos fazendo aqui todas as sextas e todos os domingos, levando o evangelho. Está certo que no meio dessa dificuldade muitas pessoas não quiseram, se afastaram da comunhão do Senhor, mas é porque elas já estavam fracas na fé. Porque quando você está forte, não importa as tribulações que você vai passar, as dificuldades, você vai estar sempre caminhando na direção do Senhor Jesus. Isso que Jesus fez aqui nesse momento, ele não pensou 2 vezes para defender o templo, para defender as coisas de Deus. E é o mesmo que nós estamos fazendo aqui hoje, e todos os domingos e todas as sextas-feiras. Não só aqui, mas fora também. Porque não somos apenas crentes dentro de igreja, porque Jesus Cristo fala que o templo somos nós. O Espírito Santo é colocado dentro de nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. É por isso que o povo de Deus leva a luz do Senhor Jesus, e essa luz é refletida para que as pessoas vejam a diferença do que está no mundo. O mundo jaz no maligno e cada vez mais
Mas a palavra de Deus também fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque pessoas como nós estão hoje, nesse momento, nesse horário, pregando a palavra verdadeira como ela é. E para você beber essa água, para você se alimentar desse pão, provavelmente vamos ter que passar por desertos, mas no deserto nosso Deus estará conosco, caminhando de dia e de noite, todo tempo junto conosco, assim como Jesus Cristo junto de seus discípulos, ensinando o verdadeiro amor, ensinando a obra, curando pessoas, transformando. E elas não conseguiam entender, porque para entender leva tempo. Por isso que quando Jesus estava na cruz, as pessoas que não tinham conhecimento falavam assim: você que curou, você que salvou tantas pessoas, salva a si mesmo. E mal sabia que aquele momento é que ele estava salvando cada um de nós. A palavra de Deus, para ser entendida espiritualmente, nós temos que ser espirituais. A pessoa pode ser a pessoa mais culta entre os homens, mas se ela não tiver espiritual, não ser espiritual, não dobrar o seu joelho, não aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ela nunca vai entender a profunda palavra de Deus. Porque essa profundeza da palavra é revelada, é Deus que se revela a cada um de nós. Isso é passado de geração em geração, das pessoas que creem, têm vontade de beber da água da vida, de comer do pão. Jesus Cristo aqui está defendendo, porque lá no Egito foi colocado o sangue dele nos umbrais das portas, para que aquele povo fosse liberto da escravidão. Esse mesmo Jesus que está aqui foi o mesmo que foi colocado o sangue do Cordeiro. O poder da palavra é tão grandiosa que há mais de 1200 anos antes de Jesus ter nascido, ele justificou aquele povo. Ele pegou aquela nação para ele, ele falou: eu vou cuidar de vocês, eu vou dar estatuto, eu vou dar leis para vocês entenderem o que é o pecado, para quando eu vier vocês saibam o tão grandioso foi o que eu fiz para cada um de vocês, levando o pecado para a cruz. Porque sem Jesus nós nunca teríamos essa força de nos libertar. O homem precisa do Espírito Santo de Deus para ser transformado. Glória a Deus. Em Êxodo 37, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 37, a palavra de Deus fala assim, 37, Êxodo 37. A palavra fala assim: fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Abriu-a de ouro, cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pela argola e os lados da arca para levar a arca. Deus pede ao seu povo para construir uma arca, a arca da aliança. Essa arca simbolizava a aliança de Deus com esse povo que tinha sido escravo. Um povo cativo que não tinha a mínima possibilidade de ser liberto. Assim também éramos nós no mundo. Se não fosse Jesus, nós estávamos cometendo os mesmos pecados, as mesmas atrocidades, essas a qual nós vemos todos os dias, e o povo acha que está normal, porque não conhece Deus, não conhece a palavra, não tem visão espiritual. Foi perdida lá no jardim, quando Eva comeu do fruto proibido que Deus tinha falado para Adão: nunca comereis, que no dia que comeres certamente morrerá. Hoje nós temos a oportunidade da vida eterna, e esse é o verdadeiro sentido das igrejas. Deus manda construir a arca.
O próprio povo fazendo a obra junto com Deus, ouvindo a palavra e obedecendo aquilo que Deus tinha na vida desse povo. Ao mesmo tempo esse povo estava aprendendo a ter obediência, aprendendo a caminhar junto com Deus, e ao mesmo tempo mostrando para as outras nações que existia um povo diferenciado, que estava andando no deserto 40 anos e estava com Deus, e estava sem água, e Deus estava alimentando e estava matando a sede desse povo, porque Deus faz milagres no meio do seu povo. Deus faz milagres no meio de nós. Por isso nós estamos reunidos, porque cremos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, porque desde o princípio a palavra de Deus fala que Ele veio para pisar a serpente para nos salvar. E nós continuamos fazendo essa obra, porque assim grandes homens de Deus fazem, e o nome fica escrito no livro da vida daqueles que creem de verdade. Um povo rebelde, um povo que não obedecia, mas Deus, com toda a sua paciência, continuava mostrando, colocou Moisés para falar através dele, para ensinar esse povo tudo sobre as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo que você vê acontecendo hoje no meio de nós. O ser humano sem Deus é isso, é uma bomba prestes a explodir, não respeita nada, não respeita ninguém, só quer passar a perna, só quer roubar, não está nem aí com o próximo. E esse povo, conhecendo as leis, lá na frente não amaram a Jesus Cristo, que era o próximo deles, que fazia parte dos judeus. Mas mesmo assim Jesus continuou amando cada um deles, nos mostrando o verdadeiro amor. É esse. O verdadeiro amor é quando mesmo as pessoas não querendo amar-nos, a gente continua amando e pregando a palavra, para ver se o coração fica transformado. Porque para Deus nada é impossível. Deus pegou esse povo, cuidou, zelou, colocou num deserto, porque no deserto o ouro e a prata não tem valor nenhum. No deserto você fica dependendo do alimento, que é o maná que cai do céu, que é o Senhor Jesus, representa nas multiplicações dos pães e dos peixes. No deserto você não tem água, mas Deus faz jorrar água da rocha para mais de 1 milhão de pessoas, mostrando para mim e para você que Deus abre porta onde nem porta tem. Basta que nós tenhamos fé, e essa fé, para ser brotada no nosso coração, nós precisamos dessa caminhada, igual esse povo caminhou. Só de nós não sermos mais escravos do mundo, nós já temos que agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias eu oro a Deus e agradeço por estar aqui. Todos os dias eu oro a Deus por nós estarmos aqui reunidos, sabendo que nós hoje somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. E com o poder do Espírito Santo colocado dentro de nós, Ele nos guia. Da mesma maneira que Deus guiou esse povo no deserto, dando para ele as leis, regras, estatutos. Por isso esse povo era diferenciado das outras nações, porque andava com Deus. A igreja verdadeira do Senhor, ela prega a palavra de verdade, sem pedir nada em troca. De graça recebeste, de graças dai. A palavra de Deus é poderosa, ela nos dá alegria nos nossos corações, nos momentos em que as pessoas, se estivessem no mundo, estariam se descabelando, mas o crente, firmado na palavra, confia em Deus. Foi assim quando Jesus mostrou para aquele povo o barco balançando, as ondas balançando. Os pescadores sabiam que era um problema, mas esqueceram que Jesus era a solução. E Jesus levanta do barco e fala: acalma-se, vento, aquieta-se, mar.
E naquele momento o vento e as águas obedeceram, porque essa palavra tem poder. E os discípulos ficaram tão maravilhados e disseram: como que o vento e a água obedecem à palavra de Jesus? Basta ter fé e continuar caminhando. Nós estamos aqui reunidos, mais cedo ou mais tarde Deus vai abrir mais portas, Deus vai colocar pessoas aqui para serem transformadas, serem libertas. Pessoas nesse momento estão ouvindo e estão sendo curadas. A distância para Deus não importa, porque Deus está em todos os lugares. Nós podemos estar aqui pregando hoje, nesse domingo, e uma pessoa ser curada ouvindo o canal daqui 15 dias, daqui 10 dias. Para Deus nada é impossível, basta você ter fé e querer beber da água da vida, porque Jesus Cristo não mediu esforços hora nenhuma para que esse evangelho chegasse até nós e nenhum desses homens que andaram com Deus, porque Deus que fortaleceu cada um deles. Fortaleceu Moisés quando ele estava fraco, humilde, quando ele achou que não era mais ninguém, quando ele achou que não tinha mais utilidade nenhuma, que era apenas um cuidador de ovelhas de um pastor, e naquele momento é que Deus o levanta, porque naquele momento ele aprende a confiar em Deus, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Esse povo rebelde, quando Moisés vai buscar as tábuas dos mandamentos que Deus já tinha falado para ele, para todos eles, quando ele chega, o povo tinha feito um bezerro de ouro, porque demorou 40 dias e 40 noites. Nós temos que aprender a esperar em Deus, porque quando nós aprendemos a esperar em Deus, significa que nós temos fé verdadeira. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, significa que a sua fé está crescendo. E por mais que as pessoas do mundo falem para você parar essa caminhada, você olha e fala: eu ouço apenas a palavra de Deus, porque é ela que me constrói. Quantas pessoas você acha que não falou para Noé quando estava construindo a arca: para de construir isso? Quanto mais anos passavam e nada acontecia, mais as pessoas colocavam na cabeça dele para que ele parasse aquela obra. Mas Deus falava no coração e ele ouviu a voz de Deus. A mesma coisa, nós estamos reunidos ouvindo essa mesma voz, continua falando para cada um de nós: continua fazendo a minha obra, porque eu estou no meio de vocês. É assim que nos tornamos fortes, verdadeiros, é enfrentando esses obstáculos tão pequeno, porque quando olhamos para Deus os obstáculos desaparecem, quando aprendemos a confiar de verdade nele. Por isso somos chamados crentes, por isso somos chamados cristãos, que levam a palavra a sério verdadeiramente, que não medimos esforço para que as pessoas sejam transformadas, assim como Jesus não mediu naquele momento em que ele entra e vê tudo aquilo acontecendo dentro do templo, fazendo negócio. Porque a igreja de Deus não é negócio, a igreja de Deus é salvação. A palavra de Deus serve para salvar cada um de nós. Se Ele quiser nos levantar, Ele nos levantará, mas se Ele não quiser também, continuaremos glorificando o nome dEle, porque temos conhecimento de quem é Deus nas nossas vidas. É a dificuldade que faz com que nós nos aproximemos, igual o Jó, depois de tudo que ele passou, no final ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Nós também, porque nós confiamos de coração nessa palavra de Deus. Porque quem anda com Deus vê milagre o tempo todo, é só parar para observar. Só de nós estarmos aqui hoje reunidos já é um milagre, enquanto tantas pessoas pereceram. No meio de nós, pessoas que andaram junto conosco pereceram, e Deus continua guardando o seu povo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em 2 Samuel 7, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7.
Quando Deus manda o povo construir a arca e colocar dentro da arca os mandamentos, o maná que cai do céu e a vara florida de Arão, tudo aquilo ali simbolizava Jesus, as leis, o sacerdócio, o pão da vida. Num determinado tempo mais para frente, Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé, Davi. Davi é ungido, aprende a lutar, porque Deus nos ensina a lutar nas dificuldades, enfrentar batalhas, enfrentar momentos difíceis, porque nós confiamos nele e sabemos que ele tem todo o poder para nos curar. E Davi, através de todos esses obstáculos que ele passou, começou um povo, uma nação a olhar para Davi e falar: ele tem algo diferente, ele enfrenta batalhas que nós não temos coragem, e ele é igual a nós. Por que isso acontece? E aí vão descobrindo que é Deus na vida dele, porque quando nós andamos com Deus e somos fiéis, ele vai nos levantando e mostrando para as pessoas, para o seu nome ser exaltado, para o seu nome ser glorificado. Foi assim na vida de Davi, de Moisés, foi assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando um povo já estava cativo, um povo, depois de muita rebeldia, de não andar sobre a palavra de Deus, é jogado num forno. Quando aquele povo lá dentro começa a caminhar com Deus, com Jesus Cristo naquele momento, aquela nação que já estava triste, olha e começa a acreditar de novo no Senhor. Acreditar é quando você ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu conhecimento, e você quer andar nessa palavra para ser transformado. Você não quer viver aquela vida que você vivia antes, porque você já conheceu todas as dificuldades. Agora você quer uma vida nova, plena, ao lado de Deus. Samuel unge Davi, Davi, através de tudo aquilo que ele faz, mostrando o que é ter fé de verdade, começa a envolver toda uma nação sobre a palavra de Deus, porque é assim que o Senhor faz. O nome começa a ser glorificado naquele lugar. E a palavra fala assim: sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Davi tinha vencido todas as batalhas, porque o homem, o povo que anda com Deus, enfrenta e vence batalhas, porque Deus nunca perdeu uma luta. Deus nunca perdeu uma luta. Você pode olhar do começo ao fim da palavra de Deus, e você pode olhar na sua vida, na minha vida e na nossa vida, que enquanto nós estivermos andando com o Senhor, continuaremos vencendo batalhas, porque somos vencedores em Cristo Jesus. E quando Davi quer construir para Deus um templo, o Senhor fala para ele que andou todo aquele tempo com o povo que tinha saído da escravidão em tendas, na simplicidade, que não era templo e que ia provar a presença de Deus naquele lugar, e sim o povo sendo verdadeiro na palavra, assim como nós, verdadeiros na palavra, carregando o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós aqui nesse lugar. E o tão maravilhoso de tudo é que quando Deus fala, Natã, o profeta, concordou com o que Davi tinha falado, porque ele viu Davi sendo Deus operando na vida dele.
Mas quando ele dá uns passos para frente, o Senhor fala para ele: volta lá e fala para ele que não é para fazer, porque eu não quero. E aí Davi obedece. A mesma coisa que acontece no meio de nós. O tempo para nós não importa, porque nós agora temos a vida eterna, porque nós cremos de verdade na palavra de Deus. Não importa o tempo que essa obra vai continuar, assim é só nós olharmos para os grandes homens que andaram com Deus, também não se preocuparam. Quando Deus falou para Abraão sair da sua parentela para uma terra que ele nem sabia onde, ele simplesmente levantou e foi caminhando. Isso é ter fé, isso é confiar em Deus. É sair da nossa zona de conforto, do nosso mundinho, do nosso quadradinho do dia a dia, que todo mundo, a única coisa que pensa é ver televisão, não está nem aí, estão morrendo, estão se explodindo, mas continua do mesmo jeito, da mesma maneira. Acha que Deus é Papai Noel, pede, nunca viu Deus na vida e quer que fala a primeira vez e que Deus obedeça. Meu filho, eu vou te contar uma coisa para vocês, para nós. Quando nós aprendemos a andar de verdade na palavra, é que nós descobrimos que nós somos servo do Senhor. As pessoas não conseguem observar porque Deus é tão humilde, tão simples, e na simplicidade Ele nos envolve, que às vezes quem está no mundo acha que Deus é que é servo e não nós. Assim como foi na vida de Jesus Cristo. Jesus estava ensinando os discípulos, mas a simplicidade de Jesus era tão grande, a humildade de Jesus era tão grande, que para conseguir saber quem era Jesus, um dos próprios discípulos teve que ir até ele e dar um beijo na sua face. A simplicidade, a humildade, isso agrada a Deus, e Deus não tem nada que Ele não possa fazer por cada um de nós. Basta que nós continuemos firmes nessa palavra, aprendendo, crescendo. Foi assim na vida de Davi, demorou tempo para se tornar rei, e depois que ele se torna rei, demorou mais um tempo para unir todas as tribos, mas Deus foi com ele e foi acontecendo. E aí Deus fez ele crescer nas suas próprias mãos, mostrando que a palavra de Deus é verdadeira. Quando Deus falou lá no começo: pode ungir que vai virar rei, os irmãos não acreditaram, o pai não acreditou, ninguém acreditou, mas a palavra foi cumprida, porque essa palavra tem poder. E a mesma coisa vai acontecer aqui no meio de nós, porque Deus está aqui conosco, para nós salvarmos almas ao Senhor. A palavra de Deus fala lá em 2 Reis 25, 2 Reis 25, 2 Reis 25, 25:1. E sucedeu que no ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias decolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio
Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as coisas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. Zedequias foi o último rei de Jerusalém, de Judá. Teve toda uma caminhada, o povo não quis mais Deus como seu líder, como seu rei. E aí, a partir desse momento, Deus deixa acontecer do jeito que eles queriam fazer. E aí você vê que nós, fazendo a nossa vontade, as coisas só vão dar errado. Se tivesse obedecido a palavra de Deus, Deus teria protegido igual protegeu no começo. Davi não fez o templo, mas Salomão, seu filho, o Senhor permitiu que fizesse, e o Senhor habitou nesse templo. E aqui na frente eles destruíram, depois de vários anos. Por isso que Jesus habita dentro do nosso coração. As igrejas é um lugar onde as pessoas aprendem a ouvir e a entender o verdadeiro sentido, onde reúne, onde oram, casa de oração. Mas o nosso templo é dentro de nós, porque o Espírito de Deus agora é colocado dentro do nosso coração. Por isso que Jesus falou: pode derrubar esse templo hoje, em 3 dias eu o construo. E Ele fez. E por isso nós estamos aqui reunidos sob a palavra de Deus. Esse povo foi cativo porque não acreditou nos profetas que Deus mandou. Jeremias falou para os reis que isso tudo ia acontecer e eles não acreditavam. Prendiam Jeremias, batiam nele. E Jeremias só foi se tornar profeta depois que o povo estava cativo na Babilônia. Esse povo perdeu totalmente a liberdade porque não quis andar com Deus, mas nós estamos aqui andando com o Senhor Jesus, e nós temos a liberdade porque é Ele que nos guia sob a palavra dele. Ele alimenta, Ele dá trabalho, Ele abre portas, Ele cura, e tudo graças à fé que Ele mesmo dá para nós. É só nós continuarmos firmes sob a palavra de Deus. E para terminar, em Mateus 27:50, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A partir desse momento, aquele templo que o Senhor mandou fazer lá no deserto, que simbolizava Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele templo que uniu uma nação no deserto, que fez um povo andar unido e conhecer a comunhão entre os irmãos, andar junto com Deus e obedecer a palavra que Deus dava a cada um deles, que enquanto eles estavam andando de verdade, Deus os protegia de uma maneira tão poderosa que as nações ficavam com medo só de falar o nome judeus. Mas que nesse momento em que o véu é rasgado, Jesus Cristo se torna
o nosso próprio libertador. E por isso eu amo essa palavra, porque ela nos constrói, nos dá coragem, nos cura, nos liberta. E nós, recebendo esse Espírito dentro do nosso coração, aprendemos a ouvir e a obedecer à voz dele. E ele continua a nos alimentar e a nos guiar todo dia sob a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa palavra, que ela vem ficar no meu, no seu e nos nossos corações e continuar transformando, para que nós continuemos caminhando com essa fé verdadeira, preocupado com as pessoas que não têm o conhecimento, para que sejam libertas e também comecem a andar junto conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nessa noite. Amém? Vamos estar orando pelos pedidos de orações nesta noite. Vamos estar orando pela vida do irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mina, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamília, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson e Valdete. Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração diante do Teu altar. Papai querido, a Tua palavra nos diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E nós ligamos, ó Pai, cada vida, cada nome que foi citado nesta noite diante do Teu altar. Que o Senhor venha de encontro a cada um nesta noite, trazendo a libertação, a cura, a restauração e a libertação. E envia, ó Pai, anjos ministradores da Tua palavra, que cada um deles venha ter oportunidade de vida de arrependimento e de salvação, Senhor, nós te pedimos nesta noite. E também na mesma fé, Senhor, nós apresentamos a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já, Senhor, vem enviar o Teu exército de anjos, ó Pai, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, tirando toda afronta, lançando por terra, ó Pai, todo espírito de perseguição, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, que o Senhor nesta noite venha lançar por terra, ó Pai, mas que o Senhor venha nos capacitar e que nós venhamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai, nós te pedimos, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa cada vida que nos ouviu nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles, ó Pai, nós te pedimos e também te agradecemos, ó Pai, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, guardando de todo laço, de todo embaraço, do acidente, do homem sanguinário, mas que a paz do Senhor e o refrigério do Senhor venham estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.